Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maria Vitória e, em nome dos demais integrantes do meu grupo, irei apresentar hoje o trabalho da Teoria Transcultural da Enfermagem de Madeleine Leninger. Esse trabalho é um trabalho avaliativo do curso de Auxiliar de Enfermagem do Colégio Taboco. Essa matéria é ministrada pela professora Simara. Sejam bem-vindos e espero que aproveitem a apresentação. Primeiramente, é importante a gente ver a partir de que ponto a enfermagem passa a ser vista por uma óptica profissional. Isso ocorre após a década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vê importantes nomes dando agora estudos antropológicos, trazendo agora o aspecto científico e profissional à área. A gente vê depois disso, na década de 60, a Madeleine Leninger surgindo com a teoria da transculturalidade da enfermagem. Ela vai visar basicamente o cuidado no paciente, respeitando suas culturas, suas raízes e todos os seus aspectos que garantam a ele o máximo conforto possível no seu momento hospitalar ou dos cuidados básicos à saúde. Portanto, os objetivos desse trabalho vai ser apresentar a Madeleine Leninger e toda a sua teoria da enfermagem transcultural, apresentar um estudo onde mostra essa abordagem da teoria aplicada ao povo cigano. A gente escolheu a dedo esse estudo, mostrando na prática como essa teoria funciona. E a gente vai apresentar como a teoria funciona no dia a dia da profissão da enfermagem. Tendo outras teorias antecedentes a Madeleine, a enfermagem transcultural nasce numa parceria dela com outro profissional denominado MEAD, nos anos de 1965 a 1967, como um programa de pós-graduação, visando o cuidado do paciente, respeitando suas culturas, suas origens, seus pensamentos éticos e morais. MEAD, que foi esse profissional que orientou a Madeleine, criticou ainda no ano de 1956 a ausência do respeito à bagagem cultural do paciente durante os cuidados hospitalares e básicos de saúde. A partir disso, os dois em conjunto lançaram no ano de 1974 diversos congressos mundiais, levando essa teoria de cuidado ao resto do mundo como uma vertente da enfermagem. A partir do ano de 1973, a enfermagem transcultural foi tida como uma das vertentes do cuidado ao paciente, respeitando toda a sua cultura, toda a sua bagagem cultural, seus pensamentos éticos, como uma das formas de cuidado ao paciente durante o leito hospitalar. Dentro da enfermagem transcultural, nós temos alguns termos que são importantes ser abordados para o seu melhor entendimento. A cultura como um conjunto de valores e crenças de um indivíduo em comunidade ou isolado. O cuidado com a finalidade de melhorar esse aporte ao paciente, respeitando suas raízes e sua cultura. Os valores culturais, que são todo esse conjunto de crenças e valores regidos por um determinado período de tempo, transmitido para um outro grupo hereditário, orientando pensamentos, decisões dos elementos que o seguem. O valor cultural, cuidado, é o modo de agir ou pensar terceirizado a nós, de um desejo periférico que direciona ações a esse grupo de pessoas dentro dessa cultura. A diversidade cultural do cuidado, que são os modos de vida, símbolos, tradições, relacionados tudo expressamente ao cuidado de nós para com o paciente. Dos termos, nós temos ainda a visão de um mundo, que é como o paciente inserido naquela cultura tem a percepção de onde ele vive, de onde ele é inserido como sociedade. A estrutura social, que é o processo dinâmico, antropológico, aonde a cultura é inserida, hereditariamente, o que é passado, como a estrutura familiar e como essa estrutura comunitária, educacional, tecnológica, como eles vivem em sociedade, sendo entre si ou para com os outros, e o sistema de saúde implementado para aquela cultura, sendo ele popular, que oferece os serviços de maneira tradicional passada de pai para filho, o profissional, que oferece os cuidados e tratamentos por profissionais terceiros, ou seja, não inseridos na sua cultura, prestando para a comunidade. Leninger acredita que essa teoria, abordando todos esses termos, podem levar mais conforto ao paciente, àqueles que são assistidos de maneira respeitosa para com sua cultura. Leninger ainda traz para a enfermagem transcultural seus pressupostos baseados na enfermagem como um todo.
sendo eles que a enfermagem transcultural ela tem essencialmente a compreensão das culturas de diversos povos, de diversas etnias. O cuidado ele é universal, ele é dinâmico, ele não é o mesmo cuidado que nós tínhamos na década de 50. Ele vai mudando protocolos, ele vai mudando modos de agir, modos de lidar, modos de compreender, métodos, medicações, equipamentos. O cuidado ele é dinâmico com o espaço e o tempo. E acima de tudo, o cuidado da enfermagem ele é humanizado, atualizado e deve ser abordado cientificamente de maneira humanizada acima de tudo. Alguns pressupostos ainda trazem a importância terapêutica cultural dentro da enfermagem profissionalmente dita. Ele é válido. O cuidado comunitário tem sua bagagem cultural, que pode ser desconhecido pelos profissionais, mas tem grande valor técnico, moral e cultural para dentro dessa comunidade. E ainda frisando os principais pontos da enfermagem, onde diz que o cuidado ele é dinâmico, respeitoso às culturas dentro de uma determinada comunidade e ele tem como pilar o cuidar das diferenças, a diversidade e a cultura de cada indivíduo. A lei ainda aponta os pressupostos que diferenciam a enfermagem em si das demais áreas de cuidados, seja da saúde ou das demais disciplinas. O cuidado é essencial para o desenvolvimento e sobrevivência humana desde os primórdios da humanidade. Sem o cuidado, nós não chegaremos onde estamos. Compreender o papel de cuidador e de receptor dos cuidados é fundamental para uma excelência de serviços. A preservação do cuidado é essencial para a sobrevivência através das culturas e dos tempos, sendo ela passada hereditariamente dentro de um grupo social a partir das suas visões de mundo e de cultura. A enfermagem, anteriormente a essas teorias, nunca estudou sistematicamente o cuidar e o cuidado da enfermagem para com seus pacientes inseridos dentro de um sistema cultural. Utilizando a bagagem técnico-científica para a aplicação da enfermagem transcultural, a Madeleine criou um método denominado Sunrise Model, que basicamente é o modelo do sol nascente. Esse método abrange em níveis, em demais espectros, a abordagem, a profundidade, a importância da equipe técnica de enfermagem, da equipe de enfermagem hospitalar ou de cuidados básicos primários da saúde, a abordar a saúde do paciente, respeitando suas culturas, sua bagagem cultural e também trazendo em níveis mini, médio, macros, qual o modo que elas podem interagir e serem diretamente cuidadosas com o mesmo ou com sua comunidade local. Vou rapidamente ler os slides a seguir e irei explicar detalhadamente melhor diretamente no diagrama do sol nascente, ok? A porção superior do círculo mostra os componentes interdependentes da estrutura social que influenciam o cuidado e a saúde por meio de linguagem e do contexto ambiental, ou seja, ele vai intercalar o contexto e linguagem inseridos daquela comunidade de uma maneira interdependente entre si, para a gente poder entender aonde que estamos e qual estrutura social estaremos lidando. A porção inferior descreve um sol completo, que corresponde ao universo e este precisa ser explorado pelas enfermeiras para que conheçam o cuidado humano em relação à saúde. As demais estruturas do diagrama vão apresentar todos os níveis que englobam o cuidado ao paciente e que precisa ser analisado ao prestar os cuidados referente ao indivíduo ou à sua comunidade. Então, novamente, eu vou fazer uma breve leitura do slide para poder explicar diretamente no diagrama, ok? Os níveis vão ser dispostos para que podemos compreender, analisar detalhadamente o grupo social, ou a família, ou o indivíduo, para prestar melhor e maior atendimento possível de qualidade. O nível 1 vai englobar o sistema social, a percepção de mundo do paciente através das perspectivas micro, média e macro. O nível 2 vão ser estudados o cuidado à saúde, e isso inclui os indivíduos das famílias e culturas no contexto social de saúde, seja ela popular ou profissional, como havia explicado, em busca de seus significados e suas expressões. O nível 3 vai ser estudado o sistema profissional e popular na busca de características e aspectos de cada sistema, com a finalidade de serem determinadas as áreas de semelhança e diferenças.
O nível 4 é utilizado para que seja desenvolvido um tipo de cuidado de enfermagem congruente com as suas culturas e por esses valorizados pela equipe de enfermagem a qual prestará cuidados. É importante frisar que todo esse conhecimento de níveis ele é utilizado para o profissional ter o maior e melhor atendimento possível para com o paciente. Então, é preciso estudar e saber reconhecer detalhadamente em qual nível o seu paciente estará inserido para poder ter o melhor atendimento com o maior respeito à sua cultura possível. Então, aqui, diretamente no modelo do Sol nascente, no diagrama, eu irei trazer os pontos apresentados nos slides anteriores. A parte superior do círculo é a visão de um mundo do paciente e suas estruturas sociais. A parte inferior são os principais pontos que a gente tem que observar no paciente para poder dimensionar o seu atendimento. E tudo isso tem influência e cuidado das expressões que o paciente emite, expressões sejam elas físicas, sejam elas de linguagem, de ambiente, de moradia, estrutura familiar e afins. Esse é o primeiro nível. O segundo nível, a gente vai trazer como é visto a estrutura familiar, micro, médio, macro. Pode ser um indivíduo que segue uma determinada cultura isoladamente, a sua família que segue a cultura de maneira isolada, uma comunidade, ou a comunidade completa que segue a cultura e merece todo o atendimento possível. O nível 3 vai trazer sobre o sistema de saúde implementado diretamente a essa comunidade. Se é o sistema popular, com as próprias raízes, tradições e terapias que são validadas pela enfermagem. A enfermagem em si vai intermediar o contato desse sistema popular para o sistema profissional de toda a equipe médica, hospitalar, dentista, nutricionista, fisioterapeuta e demais profissionais da saúde que visam cuidar do paciente, respeitando também o seu sistema de saúde cultural, se assim o houver. O quarto e último nível visam as decisões dos cuidados da enfermagem, preservando toda essa bagagem, a sua cultura, a manutenção cultural do paciente. A gente vê em algumas culturas determinadas dietas que não podem, que são restritas, determinados procedimentos que antes precisam de alguma aprovação religiosa, e tudo isso existe um protocolo padrão, um protocolo de respeito, para poder, por fim, ter um cuidado coerente com a cultura do paciente. A gente traz aqui um estudo baseado no povo cigano, a enfermagem transcultural ao povo cigano. A gente vai abordar na apresentação desse estudo os pontos da cultura do povo, a preservação cultural do cuidado, ou seja, todo o processo de cuidado preservando a sua cultura, a acomodação dessa cultura durante essa pequena invasão cultural da gente para com o paciente e a reestruturação cultural do cuidado após esse paciente. Tudo que foi alterado, como é o método de reação da equipe de enfermagem, da equipe médica e da comunidade a ser atendida. Fazendo um breve resumo, bem rápido, sobre todo o artigo que foi estudado, o texto estará disponível na bibliografia no final desses slides. Os ciganos eles têm uma abordagem do sistema de saúde popular, isto é, eles só procuram um sistema de saúde profissional após tudo que foi feito de maneira tradicional e cultural já ter sido ao máximo. Ou seja, eles não procuram primeiramente o sistema de uma equipe médica, uma equipe de enfermeiros, a não ser que os mesmos estejam inseridos na sua comunidade local. Eles alegam que o sistema público não há atendimento. Nós vemos, infelizmente, uma grande alta de incoerência comunitária, de preconceito à cultura dos ciganos, e por isso eles alegam que nas cidades locais não presta atendimento. Esse estudo foi feito na cidade de São Paulo e eles usam a frase: o mundo é movido a dinheiro, se paga, tem atendimento, se referindo aos hospitais particulares, como por exemplo o Albert Einstein e a Beneficência Portuguesa.
Dessa forma, a enfermagem deve conhecer quais as necessidades, além das de saúde, culturais, sociais e estruturais, esse povo cigano deve ter para poder ter esse atendimento prestado da maneira mais respeitosa e mais segura possível, respeitando também as abordagens terapêuticas locais como uma das bases da enfermagem transcultural. Tratando agora da aplicação da enfermagem transcultural no dia a dia do cuidado, ela é essencial à prática dos cuidados básicos, respeitosos e de qualidade no atendimento da equipe de enfermagem. O número crescente de pessoas que relatam preconceitos e até negação de atendimento, infelizmente, não são baixos, infelizmente são atuais. Então, se torna um desafio tanto do profissional quanto do paciente recorrer ao atendimento exatamente por este medo. É importante ter esse conhecimento transcultural, pois se torna mais sensível à comunidade e o mundo global hoje está cada vez mais complexo. Lidar, o cuidado, o atendimento, a compreensão e a empatia de ambas as partes. E por isso os estudantes de enfermagem, estudantes da área da saúde no geral, devem ter essa abordagem, esse conhecimento desde sua formação, seja ela técnica, superior ou de demais níveis de ensino, para poder prestar esse cuidado de uma maneira respeitosa e que com o paciente se sinta bem integralmente, seja de maneira física ou mental. Tendo como conclusão do nosso trabalho, desde já quero agradecer a todos, quero agradecer a professora, o Colégio Tableau e aos demais integrantes do meu grupo por poderem fazer esse trabalho ter acontecido. A gente tem que o respeito à comunidade, o respeito ao próximo, torna o atendimento humanizado, que deve ser a base de qualquer atendimento em qualquer área profissional, seja de saúde ou não. A humanização é primordial. Ela traz o cuidado, traz o conforto e, no nosso caso, o momento mais vulnerável da vida da pessoa. A Madeleine surge com essa ideia justamente num período de renascença da área da saúde após o período da Segunda Guerra Mundial, um período onde a humanização era vital para o paciente ao menos morrer em paz. Esses momentos de vulnerabilidade que a Segunda Guerra trouxe foram fundamentais para a Madeleine compreender das demais culturas ali inseridas no momento de guerra, no momento triste, no momento onde muitos morriam sem estar inseridos dentro da sua cultura, dentro das suas tradições. A nós, estudantes, a mensagem é clara: o respeito, acima de tudo, torna o atendimento basicamente e minimamente vital, tanto a nós quanto ao paciente. Eu gostaria de finalizar com essa frase que traz todo esse contexto do entendimento da bagagem cultural, do respeito às tradições, às culturas, à espiritualidade, à religião, ou à não espiritualidade ou à não religião do paciente. São todos indivíduos, num momento vulnerável, que merecem todo o carinho, cuidado e respeito possível. Conheça todos os termos, aprenda todas as técnicas, estude todas as teorias, mas a tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E assim, eu finalizo aqui toda a apresentação. Quero agradecer a todos. Muito obrigada e tenham um excelente dia.